Ele já faz. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. No final da semana passada, eu falei aqui para vocês que, acho que foi na sexta-feira, dia 4, quinta, que os digníssimos deputados, na comissão mista de orçamento, eles haviam aprovado quase que o dobro da verba do tal do fundo eleitoral, que ia passar de 1 bilhão e 800 milhões para 4 bilhões. Aí eles deram um jeitinho e não aprovaram os 4 bilhões, aprovaram quase 4 bilhões. 3,8 bilhões para os digníssimos fazerem campanha de vereador e de prefeito no ano que vem. E esta verba foi divulgada então, inclusive o ministro da Saúde, Mandetta, se assustou quando ficou sabendo que iam retirar 500 milhões da pasta dele, e mais uns 200 e tantos da educação e mais uns 400 da infraestrutura para dar para os deputados fazerem campanha. Aí, aquele cearense lá, que é o presidente da comissão, que eu nem anotei o nome dele aqui, porque eu não quero nem saber como é o nome dele, deu uma entrevista um tempo depois dizendo que não ia sair da saúde nem da educação. E perguntaram para ele, então, vai sair da onde? Ele disse, não, dos dividendos de empresas públicas, que era um lucro que não estava previsto. Vamos retirar de lá. Diz que tem um lucro de 7 bilhões e eles pediram só 2. Veja só, meu senhor, minha senhora. Eles pediram só 2 para fazer campanha. E de onde vai sair? De empresas públicas. O senhor e a senhora estão lembrados do tanto que sangraram a Petrobras, que é uma empresa pública, a Eletrobras. Todo dia, quando falo nessas operações intermináveis que tem aí, eu nunca vi uma operação durar 6 anos, não é a fase número 69 da Lava Jato que fizeram ontem. Acho que eu vou me aposentar como investigador da Lava Jato. Pois é, mas veja só, eles estão tirando dinheiro das empresas públicas. O que é uma empresa pública? É do povo, é do Estado brasileiro. Qual é a diferença do Caixa 2 da Odebrecht, que acabou com essa empresa que gerava não sei quantos mil empregos no país? Vão tirar das estatais que deram lucros, que deram dividendos. Ah, tá. É isso que o senhor quer? É isso que a senhora quer? Que as empresas públicas que dão lucro, que não são roubadas até, está quase se acabando, feito umas que a gente tem aqui, dentro de São Luís mesmo, do Maranhão. Quando dão lucro é para dar para eles fazerem campanha? Olha, eu não sou advogado, como diz a minha mãe, não sei, diz bem aí se é ilegal, mas eu sei um nome disso bem aí, isto é imoral, é legislar em causa própria, que é o que eles fazem o tempo todo. E é justamente sobre esses desmandos de prefeito de interior que fica pegando dinheiro da merenda escolar para comprar caminhonete de cabine dupla, que maranhense, acho que é o maior fetiche maranhense, é a cabine dupla. E para saber de outras, eu ia falar um nome feio aqui, vamos falar ilegalidades. Nós recebemos uma das pessoas responsáveis e um dos grandes craques do ramo, que é o Wellington Rezende, que é um auditor federal. Doutor Wellington, seja muito bem-vindo e desculpe, eu exagerei aqui, é que eu não aguento mais ser roubado, doutor. Acho que ninguém aguenta, a sociedade brasileira está
absolutamente por aqui, como diria aquele personagem antigo de um programa de humor. Mas tu falaste uma coisa muito interessante. Nós temos aquela emenda constitucional 95 que congela o gasto público por 20 anos. Então, você não vai poder aumentar os gastos com educação, saúde, assistência. No entanto, esse que você citou aí... Para dar dinheiro sem retorno, pode. Felipe, seja bem-vindo você, mais uma vez. O que seria de mim sem você? Não diga isso. Você sozinho comanda esse programa. Imagino. Entendeu? Prazer, Wellington, entrevistá-lo novamente. Obrigado. A última vez que estivemos juntos foi no nosso programa, quando tínhamos o nosso programa junto com o historiador Marcos Saldanha, que também é filho dessa casa, competente jornalista, lá na nossa Rádio Timbira, que foi uma entrevista muito polêmica, né, que teve muitos comentários, né, foi impressionante. Né? É igual os analistas, eu não sei o que os analistas fazem, que é tanta confusão, né, cada vez que vai para o ar esse analista. E nós temos que fazer um estudo, né, de case desse analista. Tem que fazer uma análise, né? Eu acho uma análise. Mas, Wellington, deixa eu aqui só para nós criarmos um mapa, né, de relação de independência, que nós sabemos que a CGU tem constitucionalmente a função de independência, mas nós temos também aí diante de um governo de intervenção e que parece que não sabe ler a Constituição. Não só o governo, mas também o Congresso Nacional, que cada dia nos assusta mais. Como está hoje essa relação com esse governo que tantas cabeçadas nós vemos que dá antes de fazer o estudo? A CGU está blindada, a CGU está com autonomia? Com autonomia nos seus processos? Perfeito. Do ponto de vista constitucional, nós temos a nossa legalidade garantida, né? A CGU e todo o sistema de controle interno do governo federal está esculpido no artigo 70 a 74 da Constituição Federal. Então, do ponto de vista normativo, a gente tem sim as nossas prerrogativas e as nossas garantias. A grande questão é o contingenciamento orçamentário, que você faz o planejamento durante o ano para fazer as suas atividades, e aí paulatinamente, como o governo não arrecada aquilo que ele espera arrecadar, ele vai contingenciando o orçamento e você vai freando as suas atividades. Então eu deixei de realizar muitas atividades de controle social, de audiências públicas pelo interior do estado por conta da questão orçamentária, que é um problema grave vivenciado por toda a administração pública, não só federal como também nos estados também. Eu venho acompanhando o trabalho do CGU e o seu trabalho quase que de militância, né, se podemos chamar assim, e vocês sempre tiveram uma leitura de estar preparando, estar atualizando os municípios. Há um retorno disto, porque nós assistimos hoje, vamos dizer, 2/3 dos municípios, dos prefeitos enrolados com um desvio de verba, por exemplo, da educação, né, da merenda escolar, como falou Geraldo. Como é que tem sido esse trabalho de conscientização, de preparação desses municípios, desses prefeitos? Na sua grande maioria, são somente políticos, não são administradores. Não é uma tarefa fácil, né? Convenhamos. O controle social não é algo que você consiga fazer a revolução do dia para a noite. Tem um tempo de maturação. Nós já atuamos nas formações há mais de 10 anos, juntamente com a rede de controle, mas muita coisa a gente tem visto avançar. Como, por exemplo, a qualidade das denúncias que chegam aos órgãos da rede de controle. Antigamente imperava muito a questão do denuncismo. Fulano de tal roubou. Mas o que, quando, como, onde? Fica muito complicado para um órgão como a CGU, ou mesmo o TCU, ou o TCE, ir para determinado município sem um mínimo de elementos. Fica complicado você disponibilizar uma equipe de auditores, recurso para combustível, veículos, para chegar lá e não conseguir ter materialidade nenhuma para fazer uma apuração. Então, melhorou muito a qualidade das denúncias que dão entrada nos órgãos da rede de controle por conta da formação dos auditores sociais no Estado. E o que são os auditores sociais, Wellington? Perfeito, são aquelas pessoas da comunidade, cidadãos comuns, munícipes, tá?
já tive auditores sociais e lavradores, já tive auditores sociais, professores, vereadores também, enfim. É aquela pessoa preparada para fiscalizar o recurso público. Porque o Tribunal de Contas do Estado tem uma IN que diz o seguinte: a prestação de contas vai ficar em 3 vias. Uma vai para a Câmara, uma vai para o TCE e uma fica à disposição da sociedade. De que adianta a população ter essa documentação se ela não sabe manusear? Manusear, nem Então, entender o que está escrito a ali. ideia do auditor social é essa. Ele vai conseguir pegar aquela prestação de contas e vai conseguir detectar, por exemplo, uma empresa fantasma, que é muito fácil. Ele pega a nota fiscal, olha o endereço, vai lá e vê se a empresa existe ou não. Isso é bem simples, né? E como é que são constituídos esses auditores sociais? Bom, nós recebemos as demandas dos sindicatos, os sindicatos conversam conosco, as pastorais, os grupos organizados, e nós vamos ao encontro dessas pessoas fazer as formações. E aí prepara, dá um mínimo, olhe bem aqui que estão... Sim, aquelas dicas, aquele pulo do gato, né? Que o auditor, quando pega a nota fiscal, ele já vai naquele ponto exato. Isso talvez modifique um pouco. Você, no começo da resposta, Felipe, eu notei quando ele falou assim, era o denuncismo, ou seja, é o grupo contrário que perdeu a eleição ou o que perdeu o poder, vai lá enfiar o dedo no olho do que ganhou, né? E isso aí ajuda a mudar essa versão, porque entra em cena uma terceira via, que é da cidadania. É isso? Isso foi pensado, isso é um projeto criado, Hélio? E isso é presente, né? Nós sabemos que quem está no poder, quem perdeu o poder, quer denunciar quem está atualmente. Isso. E assim como o contrário também ocorre. O cidadão ele tem um outro interesse. Ele não está preocupado com aquela... O auditor social não está preocupado com time A ou time B. Com quem ganhou ou quem perdeu. Ele quer saber do recurso público sendo bem gerido. Então, esse auditor social nos interessa. Perfeito. A gente faz a nossa paradinha e volta já aqui, a gente vai já entrar na pimenta. De volta com os analistas, hoje recebemos o auditor federal, o Wellington Rezende, que está nos explicando um pouco dos meandros, das bateções de cabeça que os gestores públicos executam por aí. Wellington, ontem, se eu não me engano, esses dias, foi divulgado um relatório da Controladoria Geral da União, sobre 3 municípios, inclusive um aqui de dentro da ilha, que é o município de Passo do Lumiar, e outro aqui pertinho, que é o município de Anajatuba. Parece que, para variar, encontraram mais de 3 milhões, parece, em Anajatuba, que é uma cidadezinha desse tamaninho, aplicado errado. É por sorteio que escolhe-se esses municípios? Já foi por sorteio, né? Não é mais agora? Nós tivemos uma metodologia até 3 anos atrás, que era por sorteio, mas agora não. Agora nós temos uma matriz de riscos. O que é a matriz de risco? É um processo onde a gente avalia qual município tem mais oportunidade de a corrupção campear. Então, nesses, a gente vai. Como esses 2 municípios têm um histórico muito grande de problemas, então eles caem facilmente na nossa matriz de risco. Tanto é que nós fomos lá fazer o trabalho de fiscalização. E o que foi encontrado lá? Assim, o relatório é grande, tá? É muito volumoso, mas tem problemas no Fundeb, tem problemas em licitações, tem problemas na alimentação escolar. Sobre a questão da alimentação escolar, tem um levantamento da CGU que diz que em 2/3 dos municípios brasileiros você encontra problema na alimentação escolar. E a gente sabe que hoje muitas das crianças vão à escola por conta do atrativo na merenda escolar, que é algo assim que faz com que a criança frequente a escola, principalmente, e não a questão mesmo da educação. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade. Felipe, não existe covardia maior do que você aplicar golpe em cima da merenda escolar. Viste o que o doutor Wellington acabou de dizer, que tem criança no interior, e ele deve vivenciar isso todos os dias, que vão para a escola para comer. E os miseráveis vão lá fazer esquema com a merenda escolar. É uma rede mafiosa que atua nesse país há mais de 30 anos, 40 anos, pode-se dizer, que é contínuo. Nós sabemos quem são as pessoas que trabalham com isso, eles continuam atuando, continuam dentro das associações de prefeitos, tanto estadual como... Por que, Felipe? Será que o doutor Wellington sabe explicar? Já que você sabe até o nome dessas figuras, cadê a justiça? O que nos impressiona, eu não sei o que o nosso
Capaz o Wellington tem essa leitura, até porque o Wellington faz as duas leituras, tanto como funcionário público, mas também faz a leitura como cidadão. Ele tem um comportamento nesse processo, como deveria ser todos os funcionários públicos. Funcionários públicos exercem sua função e deveria ser naturalmente um cidadão normal que não tem apego a nenhum cargo, né? Mas o que a gente observa é que a CGU levanta, né? O TCU aponta, né? A Polícia Federal vai em cima. Quando chega na Justiça, infelizmente ela dorme nas gavetas. A verdade é essa, só serve para fazer o escândalo do dia, né? Eu hoje em dia, Geraldo, recebo em média 5, 6, né, denúncias por dia. E toda vez que nós vamos atrás dos organismos, como o Ministério Público, tanto estadual como federal, como Justiça e tudo mais, eles só respondem através de pressão. É isso, doutor Wellington? A gente tem um déficit muito grande de cidadania e a nossa justiça tem que evoluir bastante. Quer dizer que está esbarrando lá na justiça mesmo? Essa leitura é uma leitura correta, tá? Todo cidadão tem noção de que isso ocorre e a gente precisa reformar esse sistema todo, né? Precisa dar mais celeridade, precisa dar mais agilidade. A justiça tem que responder às denúncias que o Ministério Público formula, tá? As reprovações de contas que o Tribunal de Contas da União, que o TCU, que o TCE relatam, tem que ser mantidas pela Justiça. Um prefeito não pode receber uma liminar e depois retornar ao cargo 42 ou 48 horas depois. É um negócio absolutamente estranho e esquisito. Então, esse modelo todo tem que ser reformado, tá? Então, a sociedade brasileira e maranhense não aceita mais esse modelo. Então, a gente tem que ter uma justiça mais célere, porque nós, do controle, estamos apurando e estamos investigando. Mas realmente há esse problema de morosidade, de lentidão e de decisões esquisitas que colocam o nosso trabalho para perder. Isso desestimula, doutor? Desestimula, mas a gente tem aquele compromisso, como o Felipe colocou, de fazer a transformação, de lutar, né? Acho que quando você perde a capacidade de lutar, perde a vontade de lutar, aí sim, aí você já perdeu tudo. Enquanto você está aqui na luta, tá, formando as pessoas, está conscientizando, eu acho que a gente consegue vencer sim. Mas quem faria essa mudança são justamente esses que aprovaram os 2 bi a mais para fazer campanha. Para isso eles trabalham rapidinho. Pois é, mas nós temos falado muito isso, e também em conversas e palestras até do Wellington, que eu me recordo, que eu acompanhava mais de perto e tudo mais. Não, só semana passada ele fez 2, por isso que demorou para vir aqui. Tava dolorido de trazer aqui. Ele realmente é um homem disputado. Mas o que nos assusta nesse processo todo, né, não são só as armas que nós temos, as ferramentas legais que nós temos. O que nos assusta é a passividade, né, por não acreditar mais que vai mudar alguma coisa. A população brasileira, e nem vou muito longe, eu vou ficar na população do Maranhão. Não sei se o Wellington também tem essa visão, mas a população do Maranhão vive de sobrevivência, né? Cada dia é quase um alcoólatra nome. Cada dia é um dia, porque você tem que lutar para se alimentar naquele dia. Você imagina você entrar em choque, em contestação. Mas eu queria aproveitar e entender o seguinte: nessa estrutura de vocês, quantos auditores a CGU do Maranhão conta para fazer este trabalho? Perfeito. Tocaste uma coisa muito interessante, que é a questão da insegurança alimentar de boa parte da população do Maranhão. De fato, segundo dados do IBGE, quase 60% da população do estado recebe até um salário mínimo. Isso é um valor muito baixo. Assim, é um valor baixo para você criar qualquer tipo de negócio no estado, porque você não tem capital circulante para fazer o negócio se desenvolver, não tem condição de gerar emprego e por conta disso fica difícil também das pessoas terem renda para ter uma boa alimentação. Em relação à quantidade de auditores, nós somos 35 auditores para todo o estado. Para todo o estado. Assim, para fiscalizar todos os municípios, os 217,
para fiscalizar os órgãos, para fiscalizar o Estado também e para fiscalizar ONGs e entidades que recebem recursos federais, além dos próprios órgãos federais, UFMA, IFMA, Hospital Universitário, enfim. FUNAI. É muita coisa, é muita coisa. Então a gente precisa do controle social, a gente precisa do cidadão também atuando conosco. Por conta disso, nós trabalhamos na rede de controle, que é uma forma de você juntar os órgãos. São muitas instituições, essa foi uma coisa maravilhosa. São mais de 20 instituições. A rede de controle é do Maranhão ou é do Brasil? A rede de controle ela é nacional, mas em cada estado ela tem a sua representação. E aqui, essa gestão da rede de controle atual, que a gente chama de coordenação executiva, ela é da CGU, do TCU e do Ministério Público Estadual. E só para entender, Wellington, vocês investigam, né? O TCU julga, e aí, a partir daí, qual é o caminho? É justiça, já é Ministério Público Federal? Pronto. No nosso caso é mais fácil porque nós somos do Poder Executivo Federal. Então nós somos vinculados à Presidência da República, nosso ministro é o Wagner do Rosário, e nós, por exemplo, quando nós detectamos problemas na alimentação escolar de determinado município, nós automaticamente enviamos um ofício, uma comunicação para o Ministério da Educação, para o FNDE. E aí o FNDE tem que tomar as providências em determinado prazo, para que o município se adeque. Então, para a gente é mais fácil, porque como nós somos do Poder Executivo, nós conseguimos contactar com os ministérios com mais facilidade. O contato é mais direto. Entendeu? Por falar em FNDE, vamos falar sobre ele já. Vamos mais uma paradinha e voltamos em seguida. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o auditor federal Wellington Rezende, que está nos ensinando um pouco sobre fiscalização. Doutor Wellington, tem há poucos dias, uns 30 dias, 40 dias no máximo, circularam umas notícias aqui de que acho que praticamente todos os municípios do Maranhão estavam complicadíssimos justamente com os fundos da educação e tinham que responder ao FNDE. E aí os prefeitos vieram se defender e foi reafirmado até pelo seu colega procurador, o Guimarães, né? O Juraci Guimarães. E afinal de contas, o senhor que faz parte lá da rede de controle, como é que está essa investigação? De fato, os municípios estão todos atolados em complicações? Tem esse levantamento que eu citei ainda há pouco da merenda escolar, né? Sim. Boa parte dos municípios tem problemas na execução da merenda. O Fundeb também é uma questão problemática. Transporte escolar, vocês lembram do acidente lá em Turiaçu. Não, Turiaçu não. A Piconhaçu. Não. Não. Buri... Mas é no sul ali. Já foi Povoado Madragoa. Povoado Madragoa, em 2014. Sim. Né? Povoado Madragoa. Falta de fiscalização, né? Falta de aplicação correta do transporte escolar, né? Falta de fiscalização do conselho do Fundeb. Assim, o gestor não deu a mínima para a questão do transporte, o transporte era feito de forma absolutamente irregular e vitimou Bacuri. 8 crianças. Isso, eu falei Buriti, é Bacuri. Mas, doutor Wellington, veja só, eu acho que todos nós três aqui, o senhor pelo seu trabalho, eu já andei nesse Maranhão todo. Não tem um que não tenha isso, doutor. Pode pegar o município grande como Caxias, pode pegar. O transporte é de uma precariedade que salta aos olhos. Ou seja, não precisa a CGU ir lá, basta tu ficar parado no meio da rua, que tu vê as motos com 4 pessoas e sem capacete, sem contar no transporte oferecido pelas prefeituras para tentar cumprir isso aí. E aí, a gente botou a carroça na frente dos bois com a nossa Constituição maravilhosa e não consegue cumprir? Artigo 205, né? Educação e direito de todos, né? Olha só, há um tempo atrás, o Ministério Público Estadual, a CGU e o TCE fizeram aquela operação Pau de Arara, que foi uma operação de muito sucesso, né? Que conseguiram reverter esse transporte escolar indigno em alguns municípios, aqui da região do Munim, inclusive, né? Morros,
Cachoeira Grande, enfim. Então, até o Ministério Público até recebeu um prêmio nacional por conta desse trabalho do Dia T, Operação Pau de Arara. Eu acho que está melhorando sim, o transporte escolar em muitos municípios melhorou, a gente tem esses levantamentos, temos essas informações, porque nós recebemos muita denúncia dos sindicatos, muitas denúncias dos professores, e aí é uma forma de você avaliar como é que está a coisa. Então, diminuiu muitas denúncias relacionadas a essa questão do transporte escolar. Então, assim, não é aquilo que era, que já foi um dia, né? Espero que não volte a ser o que era, mas diminuiu bastante. Então, as denúncias são um termômetro muito interessante, é a fotografia do que está acontecendo no Estado. Desculpa, Geraldo. Pode falar. Mas nós vemos muito aí, Wellington, a questão da FAMEM. Né? A FAMEM voltou a ficar mais ativa porque, inclusive, está sendo utilizada como um mecanismo realmente político. Que é o papel dela, vamos dizer assim, que deveria ser um outro papel, deveria ser um papel de construção de políticas públicas, de integração e tudo mais. Vocês têm alguma relação de trabalho com a FAMEM? A FAMEM mostra interesse em ser fiscalizado, né, em ajudar nessa fiscalização, ou nós continuamos naquele estado em que o fiscal sempre é mal-vindo no município? O fiscal sempre vai ser mal visto, né? Fiscal, o auditor, ninguém nunca vai chamar o auditor, né? Estou falando de gestor, né? Para uma ceia de Natal, né? Claro que não vão, para a festa natalina, para troca de presentes. Tem certos jornalistas que também não são chamados, doutor, eu lhe entendo perfeitamente. Olha, eu não recebo, eu quero dizer a vocês que eu fico impressionado, porque às vezes eu estou conversando com pessoas que são blogueiros, jornalistas e tal, e me dizem assim, recebi já não sei quantas cestas. Gente, eu não recebo um panetone, será que ninguém gosta Acho que os auditores também não, né, doutor? Eu me somo a esse time. Na verdade, eu só queria acrescentar, acho que a FAMEM deveria fazer parte da rede de controle, porque deveria ser interesse deles. Interessante. Nós já recebemos alguns colegas seus aqui, doutor Wellington, ou do TCE, algumas pessoas que nos disseram que tem sido feito um trabalho educativo com relação às prefeituras, porque, assim, tem muito ladrão, mas tem muito mais incompetente, não é? Muito. E se a gente for avaliar, um profissional competente, aquele profissional de alto gabarito, que entende muito bem de licitações, entende muito bem de obras, ele é tipo um médico, ele não vai se embrenhar num município muito distante para ter uma remuneração pífia. Então, para um município pequeno, ter uma boa equipe de governo também é muito complicado. Então, seria interessante a regra é igual. A gente se aproximar mais, por exemplo, da FAMEM, para a gente promover esses cursos de capacitação, para levar o conhecimento para esses municípios menores. Nós já fazemos isso, mas com o apoio deles a gente pode ter um ganho, né? Um ganho substancial dessas formações. Porque realmente, o Felipe colocou uma coisa corretíssima, nem tudo que é feito é pela questão do dolo, do desvio em si, mas pela incompetência. Tem muita gente gerenciando recurso público sem entender quase nada disso, sem conhecer uma lei, né? Sem saber como fazer uma licitação, sem saber o que é a lei de responsabilidade fiscal, sem saber o que é uma nota de empenho, o que é uma nota fiscal. Todos reféns de contadores. Será que o contador está bem intencionado? Quando eu falo com o gestor, eu digo, você procure se empoderar, você não pode ficar na mão do serviço de contabilidade. Tente saber, pelo menos, o que você está assinando, né? Eu me lembrei de um certo prefeito aqui que uma vez, empipinado na justiça, ele virou disse, doutor juiz, é que eu sou analfabeto. Lembra desse? Até que Deus o tenha. Deus o tenha. Mas é interessante observar, nessa tua leitura aí, e no teu conhecimento, a partir dos levantamentos que vocês fizeram e tudo mais, vamos chamar melhor das investigações, porque o que vocês fazem é investigar, não há dúvida. Tu tem ideia quantos prefeitos realmente já foram presos, quantos se mantiveram presos e quantos devolveram realmente o dinheiro que a justiça determina? Vocês fazem essa leitura, qual é o retorno
que acontece a partir das investigações de vocês? Porque o nosso órgão ele não aplica multa para devolver o recurso. Claro, né? mas... O TCE faz isso, o TCU. Nós fizemos até esse ano 23 operações especiais. CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, em algumas o TCE participou, enfim, e foi fiscalizado mais de 6 bilhões de reais. Então é muito recurso, saúde, educação, assistência, enfim. E muitos dos municípios que nós fizemos o trabalho de operação especial, o gestor foi preso, claro que depois teve aquela história que nós conversamos. Às 48 horas. Pois ele saiu, desestimulou, mas a gente não desistiu e fizemos outra, porque o nosso papel é esse. Nós somos pagos para isso, né, para trabalhar. Se a gente quer pago para trabalhar e esmorecer, o que o cidadão comum vai dizer? Hoje mesmo está tendo uma operação da Polícia Federal, não sei se é a participação de vocês, dos precatórios, que é de 2012. Coitado daquele dos restos a pagar. Pois é, porque é uma verdadeira loucura. Nós temos o portal da transparência. Que vive sendo desrespeitado. Doutor Wellington, duas coisas. Uma, Felipe, é uma defesa enorme dos municipalistas. Olha que nome bonito, tem um monte de senador, de ex-presidente que chega e diz, eu sou municipalista. É uma tentativa de fazer essa repartição do bolo do dinheiro gerado no país. E aí nós vimos há alguns dias uma proposta do presidente de acabar com os municípios até 5 mil e poucos habitantes e que não já, coitado do Junco, já foi. Mamãe foi para lá hoje, Felipe. Irmão Gilmar levou mamãe para o Junco. O que o senhor acha, doutor Wellington? Acabar com esses municípios ajuda ou pior? Nem pode, né? O Wellington acho que já vai dessa Não, é uma opinião agora pela experiência, pela cidadania, pela formação. E pela Constituição Federal. Isso. O que a Constituição Federal diz? Que para você criar um município, você tem que fazer um estudo de viabilidade municipal. Então já começou errado, porque nem todo... Para saber se ele consegue se manter. Assim, porque é um município que ele vai gastar mais, né? Para sustentar a própria prefeitura e não vai ter nada para investir no município, infelizmente ele não tem a mínima condição de existência. E o último levantamento que eu fiz na Assembleia, talvez vocês tenham dados até mais atualizados, havia 80 municípios para serem emancipados. Não sei se vocês têm Lembro disso. 80 municípios, é muito município. Por exemplo, quem vai ali para Santa Luzia, Esperantina ia virar município, Ferro Velho ia virar município, né? Santa Onofre ia virar município. Ali... Mas explica que tudo é numa estrada só. Tudo numa estrada só. Não, é de 10 em 10 quilômetros, nem desemenda. O que acontece é o seguinte, das 100 cidades mais pobres do Brasil, o Maranhão tem 66. Se você criar mais 80 municípios, das 100 mais pobres, nós vamos ter 101, né? Ainda vai ter uma de sobra para puxar, né? Assim. Então como é que está hoje o governo do estado do Maranhão? Né? Eu vou dar um relato aqui, que antigamente, todo santo dia, né, nós tínhamos material farto de denúncias e com provas, né, porque nós não somos irresponsáveis, nós sabemos que eles têm os melhores advogados para nos processar e nunca conseguiram, Geraldo, diga-se de passagem. Talvez os grupos dominantes do Maranhão nunca sofreram tanto como nos últimos anos com os jornalistas investigativos. Mas hoje nós não vemos esse diário escândalo, né? Teve algumas operações que já vinha também de herança. Como hoje o CGU olha o governo do estado do Maranhão, essa administração do governador Flávio Dino? Eu acho que o Estado deu um salto muito grande na questão da transparência, né? Isso aí a própria CGU já fez a avaliação do Estado, e o Estado de 2015 de nota 2, que é uma das notas mais baixas do Estado, pulou para 10, né? Do país pulou para 10. Opa! Foi uma avaliação muito interessante. 2015, no começo e no final, ele deu um salto muito bom. E agora me parece que voltou para 7, nota baixou para 7, porque teve uma mudança na metodologia. Mas assim, é um dos estados mais transparentes do Brasil, segundo a escala Brasil Transparente da CGU, segundo a avaliação da CGU. A transparência é um antídoto interessante contra a corrupção, porque quem é corrupto não vai querer ser pego, não vai querer ser visto. Então, a partir do momento que o gestor expõe, né, a sua prestação de contas, expõe os seus contratos, expõe as suas folhas de pagamento, isso é um indicativo, no mínimo, de boa vontade.
Né? Porque qualquer cidadão pode pegar aquele material, baixar e começar a analisar. Né? Rapaz, mas eu acho que a maioria vira e diz assim, portal da transparência de papel é copo e eu sou no meu eufemismo poético aqui. Eu queria continuar mais um tempo, mas nosso tempo já foi, doutor Rezende. Quero agradecê-lo imensamente e sobrou um tempinho, apareça aqui de novo para a gente conversar com o maranhense. Alguma novidade para colocar aqui, de cursos, vocês vão... Agora já é Natal também, né? É Natal. Ninguém vai convidar a gente para nenhuma ceia, né? Jamais, não vai ter panetone. Os analistas e os auditores não vão. Avisar a turma do Imparcial que não vai ter panetone esse ano, entendeu? Como todo ano, nunca chega sexta lá, mas isso é muito bom, isso é muito positivo, eu sempre digo isso. Né? Às vezes o pessoal reclama, porque nós vivemos num estado em que, vocês estavam falando de caminhonete, mas é um estado que a frota mais nova do Brasil é no Maranhão. É no Maranhão. Pois é. Há muitos anos. Quer Engraçado, dizer, como né? que as pessoas têm dinheiro e não é carro barato, é carro caro. Né? Era o meu outro tema aqui, que é da desigualdade social, que saiu o ranking novo e o Brasil continua um lixo no quesito. Somos o segundo país do mundo em desigualdade social. Só perdemos para o Catar, onde só tem rei e escravo. Enfim, essa é uma tristeza. E nós somos mais ricos que muito país aí que vocês mas estamos atrás do Paraguai, do Chile, da Argentina, da Bolívia. Doutor Rezende, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito feliz. Era um sonho estar aqui nos analistas. Olha. Acho muito legal o cartaz que vocês fazem. Quero ver meu cartaz. Isso, também. Acho muito legal. Fiquei com inveja do Fábio Alex e do doutor Márcio Tadeu, que estavam aqui. Queria também estar aqui. Márcio Tadeu, como sempre. Aqui é um santuário. Deu trabalho para trazer, porque é notável, né? Mas conseguimos trazer doutor Márcio Tadeu, realmente um militante da vida e das pessoas. Fechou? Então, senhor e a senhora, muito obrigado. Mais um dia vencido e amanhã continuamos na luta. Grande abraço a todos e até a próxima.